boa noite. Nós somos Yara, Janine e Solange e nós vamos falar sobre o conto A Cartomante, ressaltando questões como o ambiente, o lugar onde aconteceu a história, todos esses fatores. Os acontecimentos humanos dependem de circunstâncias fortuitas e indiferentes. Chamei isso acaso ou providência, nem por isso a coisa deixa de existir. É mais um dizer de Machado de Assis. Começando então a análise dessa parte do conto, o conto foi escrito dentro do ambiente carioca no final do século XIX. Ele retrata as aflições amorosas da classe média burguesa e é um relato sofrido porque recria a vida real. E esse relato ele ocorre em alguns cenários diferentes, mas o que mais impressiona é a casa da cartomante, que é caracterizada como velha, um ambiente sombrio, paredes descascadas, escadas rangendo e com ar de muita pobreza. Mas apesar desse ambiente ser retratado como decadente, é o que mais dá valor ao conto de Machado de Assis. E o ser humano é retratado nesse conto como um ser muito frágil, porque eles necessitam de algo para que possam seguir em frente as suas vidas. E eles, os personagens principais, o Camilo e a Rita, eles precisam consultar a cartomante, que é a protagonista, para acalmar as aflições. E a cartomante sendo uma charlatã, ela só diz o que os clientes delas querem ouvir. Então, isso fica comprovado quando percebemos que ao ouvir os conselhos da cartomante, o Camilo fica tão mais tranquilo que ele vai para a casa do amigo dele sem vários cuidados, sem se preocupar, aquele desespero que ele tinha do amigo dele ter descoberto que ele estava traindo com a esposa dele. Esse desespero todo desapareceu, ele ficou tão tranquilo que a cartomante falou para ele: vai, meu regaço e namorado, vá tranquilo que ele não sabe nada. Então, o que ela falou mudou totalmente a visão dele, e o autor mostra assim, a visão objetiva e pessimista da vida, do mundo e das pessoas. Ele faz uma análise psicológica das contradições humanas, ele cria personagens imprevisíveis, onde se misturam ingenuidade, malícia, sinceridade e hipocrisia. As mulheres, nos contos deles, estão sempre em lugar de destaque. Elas têm importante força de interiorização, geralmente estão no comando, sendo por isso racionais e calculistas. No final do século XIX, o Brasil está vivendo os primeiros anos da Primeira República, e o clima é de euforia mística da virada do século, toda aquela coisa, aí, com um novo regime político e o efervescente clima de mudanças econômicas. Nesse caso, a figura da cartomante é simbolicamente a recorrência dessa demanda eufórica da classe média burguesa. Então, ao mesmo tempo, a modernidade ela produz um paradoxo. Os escritores se profissionalizam e conseguem independência pela preeminência burguesa dos séculos. E ao mesmo tempo rejeitam a força material que os permite escrever, achando os burgueses vulgares, interessados e ordinários. Defendem um mundo espiritual, incorpóreo e quase místico. Uma mística terrena, fundada pela beleza, que perturba e na alteração da consciência. No final do século XIX, estes valores dão lugar à doutrina da arte pela arte. Então, aqui nós trouxemos algumas fotos dos cenários que aparecem, coisas que são citadas durante o conto. Então, é citado, por exemplo, a Rua da Guarda Velha, lembrando que na época, em 1860, em torno de 1860, o Rio de Janeiro, na mesma época, e aqui são duas fotos de Botafogo, também nessa época. Bom, assim a gente finaliza a nossa apresentação, esperamos que esteja bem explicado, e boa noite a todos.